Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, esse quadro maravilhoso que leva até vocês biografias de comediantes, programas humorísticos e outras coisas mais. Se você curte o quadro aqui, deixa aí no comentário um comediante ou alguma história de comédia que você queira ouvir por aqui. Hoje a gente tem um episódio especial, a gente vai lá para a antiguidade da comédia americana e vamos falar dos irmãos Marx. Eu sei que os irmãos Marx são em 5, mas vamos falar mais especificamente de 3, ou os 3 mais famosos, mais engraçados, Chico, Harpo e Groucho, certo? Mas antes de começar a história deles, vamos começar um pouco antes, com os avós maternos deles, que vieram diretamente da Alemanha. A avó, que tocava harpa razoavelmente, e o avô, que era um mágico horrível, certo? Então, já desde os primórdios, eles têm uma raiz no showbiz. Ambos chegaram a ter na Europa um circo itinerante, e a mãe veio para os Estados Unidos com 15 anos de idade. Também tocava muito bem a harpa. A mãe dos irmãos Marx casou com French, um dos piores alfaiates de Nova York. Mas isso pouco importava. A família era muito unida e eles tiveram um filho que logo French e Minnie perderam. Isso fez com que eles fossem muito super protetores do primeiro filho que realmente vingou, o Chico. Isso tornou o Chico uma personalidade meio malandra. Ele com 12 anos já era viciado em apostas, para você ter uma ideia. A mãe dele dava 50 cents para ele pagar para o professor de piano e ele sempre no meio do caminho pegava os 50 cents e apostava em alguma coisa. Chico era viciado em bar, bilhar e apostas. Ele era extremamente articulado, tocava piano bem, mas ele tocava piano diferente, ele tocava piano com um jeito próprio e fazia muita graça tocando piano. A comédia eu acho que sempre foi alguma coisa que permeava o lar dos Marx. Depois de Chico nasceu Harpo. Harpo é conhecido como um dos irmãos que não falava durante os filmes, mas isso foi se dar lá na frente. Esse apelido inclusive nasce porque ele também tocava muito bem a harpa e talvez o melhor ser humano de todos os irmãos, mais afável, o melhor pai, o mais carinhoso, mas quando se apresentava nem sempre era muito bom quando falava. E teve uma vez que eles resolveram fazer um roteiro para uma peça e às pressas o roteirista esqueceu de colocar falas para Harpo. Então ele teve que se virar a peça inteira sem falas. E a crítica falou, cara, esse cara é um pantomímico maravilhoso, mas quando ele fala ele é horrível. E a partir de então ele nunca mais falou, nem nos filmes, nem nas apresentações. Harpo era autodidata na harpa, se utilizava da harpa para fazer acompanhamento das cenas. Depois nasce Julius, o que a gente viria a conhecer como Groucho, talvez o mais intelectual dos irmãos, o que era o mais leitor dos irmãos e o que ficou mais famoso porque tem uma figura mais diferente e usava-se do texto, principalmente, como principal arma de comédia, o que foi que mudou o jogo ali, numa época que ainda tinha muita torta na cara e muitos acidentes do cinema mudo ainda fazendo parte principal da comédia naquele momento. Groucho Marx, diferente dos outros, ele era muito cuidadoso com o dinheiro e era muito bom em lidar com a grana. Ele talvez foi o irmão mais rico de todos eles. Os irmãos Marx são em 5, nasceu o 4º e o 5º filho, o Milton e o Herbert. Mas tudo bem, eles até fazem algumas participações em filmes ou em sketches, mas os 3 principais são esses 3 primeiros que eu falei. Na virada do século XIX para o século XX, eles são criados num bairro de imigrantes extremamente pobre. E ali a grana era curta e os moleques iam muito mal na escola, mal mesmo. O único que ia mais ou menos bem era o Julius, ou o Groucho. A mãe, meio que desesperada, via potencial nos meninos, mas sabia que se dependesse da escola e eles na rua, aquilo podia acabar em coisa ruim. Ela era muito fascinada pelo showbiz, principalmente por causa dos pais e porque tocava harpa. Então ela resolveu colocar os moleques ainda muito novos no vaudeville, que era um tipo de teatro de revista, um show de variedades, que ia mudando conforme os quadros iam passando. Só que ainda não como comediantes, e sim como cantores mirins. Como se fosse uma Fat Family de criança, entendeu? Eles cantavam em grupo, cantavam juntos como um coral, com 12, 14, 15 anos ali. A Minnie tinha um desejo gigantesco que eles fossem bem-sucedidos, treinava os meninos e colocava eles para fazer o maior número de shows possível. Para você que não tem muita ideia, naquela época a rádio era ainda meio mais ou menos e o principal modo de entretenimento da galera era teatro de vaudeville. Então as pessoas iam para assistir e tinha um número gigantesco
gigantesco, não só de peças rolando, mas como de atores. Qualquer um, a qualquer momento, podia virar um ator que naquela época talvez fosse uma das bases da pirâmide, comparados a prostitutas e malandros. A mãe colocá-los no showbiz também era uma maneira mais fácil de controlá-los. Ela sabia onde eles estavam, ela sabia os horários que eles tinham e ainda colocava um motivo para eles treinarem. Eles viviam em turnês e se apresentavam direto, várias vezes. E aí tem duas histórias que eu li no livro do Groucho e vi no documentário. Eu não sei exatamente qual que é a mais precisa para mostrar a mudança do vaudeville de canto dos meninos para comédia. Tem duas histórias importantes, então eu vou contar as duas e aí vocês ficam com a que vocês mais gostarem, certo? A primeira, no livro do Groucho, ele fala que a mãe teve que se ausentar por um período e quando ela voltou, os meninos cansaram, meio de saco cheio de cantar, resolveram fazer palhaçada nas apresentações e foram lentamente se tornando uma esquete cômica ao invés de um ato musical. Uma outra história que apareceu no documentário diz que num dia, numa das apresentações de canto deles, alguém entrou dentro do teatro e gritando, falando "uma mula tá solta, uma mula tá solta", e a plateia toda saiu do teatro para ver o que estava acontecendo. Quando a plateia voltou, o Groucho tava muito puto e começou a meio que xingar, zoando a plateia, e a galera começou a rir. E aí um dos irmãos entrou debaixo do tapete, enquanto o outro dava uns murros no piano, começou a fazer graça, e a galera riu muito e eles acharam que ali talvez tivesse um caminho muito melhor na comédia do que no canto. Até porque Groucho conseguiu manter sua voz, mas os outros dois irmãos, depois da puberdade, começaram a perder a habilidade de canto. Essa data é por volta de 1910, eles já não eram lá essas coisas como um grupo musical. Eles não tinham muita esperança de se tornarem grandes lendas da música ou um ato musical famoso. Chico, sempre o mais otimista, acreditava, mas os outros irmãos achavam que era besteira. Até 1914, eles continuaram fazendo esquetes cômicas, mas ainda sem reconhecimento, sem dinheiro, sem fama e sem muita perspectiva. Num ato desesperado da própria mãe, a Minnie, ela pegou as economias da família e investiu num anúncio num jornal. E prometia o seguinte: ou a gente lota o teatro ou o show vai ser de graça. Um dos shows mais engraçados da história dos Estados Unidos. Ela coloca isso numa folha inteira do jornal Variety e dá certo. Começa a lotar todo o show, até porque os moleques eram bons mesmo. A mãe, que era ali naquele momento uma espécie de empresária, começou a vender o próprio show de harpa, mais caro, e o dos meninos mais barato, para os dos meninos começar a encher mais e vender mais. E nisso, o pai, o alfaiate mais ou menos, começou a se tornar um empresário da família que foi até o final da vida. Uma curiosidade aqui é que o Harpo, ele ganhou esse apelido porque ele tocava harpa. O Groucho, ele ganhou esse apelido porque tinha uma grouch bag, que colocava dinheiro e usava no pescoço, e porque ele era meio ranzinza, que também podia ser grouchy. E o Chico ganhou esse apelido porque ele estava sempre atrás da mulherada, que eram as chicks. E aí um comediante chamado Art, atrás de uma cortina de vaudeville, jogando poker, falou: você devia chamar Chico, porque você está sempre atrás das chicks. Em 1915, eles já estavam se apresentando numa das principais casas de vaudeville. Mas o que você tem que entender aqui é que o vaudeville naquela época era meio que a série B do teatro. A série A era Broadway. E o sonho de todo artista era ir para Broadway, porque você ganhava um destaque muito maior, tanto nos jornais quanto nas críticas de rádio, e as pessoas começavam a te encarar de verdade como uma estrela, né? Uma celebridade, e não mais como um vagabundo que fazia qualquer coisa ali no palco. Tem uma história aqui que eu acho muito interessante, que é uma das principais curiosidades dos irmãos Marx. Eles tinham uma discordância. O Chico, que tinha o espírito apostador, completamente viciado, era sempre otimista e sempre achava que podia ganhar. Então ele falou para os irmãos: a gente precisa ir para Broadway, a gente é muito bom para ficar aqui no vaudeville. O Groucho e o Harpo, um pouco mais céticos, falavam: cara, a gente não é tão bom assim, eu não sei de onde você tá vendo isso. A Broadway tem uma classe, tem um glamour. A gente não tem nada disso, a gente é completamente anárquico nos palcos. Você tá maluco? Mas era muito difícil ir pra Broadway. Naquela época, para você conseguir levar uma peça pra Broadway, você precisava de um investidor de $100 mil, que eles não estavam nem perto de conseguir. Mas Chico, o apostador, boêmio, sempre frequentando bares e conhecendo várias pessoas, ele numa mesa de bilhar um dia começou a conversar com um cara que era dono de uma empresa de salgadinhos que vendia aqueles mini pretzels. E numa conversa, papo vai, papo vem, esse empresário diz que tem uma menina que ele tá apaixonado, mas que ele não consegue ficar. E o sonho dela é ser uma atriz dançarina da Broadway. Chico vê uma oportunidade e fala: nossa, mas que coisa doida, e só falta isso para você conseguir ficar com ela? E ele fala: se eu conseguisse colocar ela numa peça da Broadway seria incrível. Chico se aproveitou e falou: cara, você sabe que eu sou ator, eu e meus irmãos, a gente tem um grupo de sketches. Pô, coloca a gente na Broadway e a gente consegue colocar ela na peça pra você e você consegue resolver a situação.
cara gosta da ideia, mas fala, cara, eu não vou gastar 100 mil dólares, isso é maluquice, eu dou 25 mil dólares. O Groucho Marx falou, 100 mil dólares você precisa levar uma peça na Broadway. Eu levei várias com 25 mil, porque era um pedaço de cenário de cada peça que já foi usada. Eles começaram a aproveitar o dinheiro de uma maneira que pudesse economizar o máximo possível. Eles tinham muito menos dinheiro, mas eles conseguiram fazer o show na Broadway cheio de remendos. E nessa eles gastaram 10 mil dólares a mais do que eles tinham e eles ficaram desesperados. Um detalhe aqui importante. A amante desse cara, dos pretzels, ela entrou na peça e ela era péssima, ela era uma péssima dançarina, ela não sabia fazer nada, as pessoas toda vez que ela entrava riam por causa das coisas erradas e eles sempre ficavam tentando arranjar desculpas para ela não entrar. E as primeiras 2 noites o empresário foi e assistiu, mas as outras que ele não ia, eles sempre tentavam dar um jeito. Eles começaram a implorar pro empresário aqueles 10 mil dólares que estavam faltando e ele enrolava, não dava os 10 mil dólares, até que um dia essa dançarina se apaixonou por um dos dançarinos da peça e o cara ficou pistola e falou para eles, se vocês não tirarem ela da peça amanhã, eu não dou os 10 mil dólares que tá faltando. E eles, agradeceram a Deus, que era tudo que eles queriam, demitiram ela ficou pistolaça e falou, vocês estão cometendo um erro, porque eu vou arranjar emprego muito fácil, a dançarina que eu sou arranja um emprego muito fácil. O Groucho Marx falou que viu ela num caixa do supermercado logo depois, que realmente ela ficou não muito tempo sem emprego. Cara, depois de tanto tempo no vaudeville, eles explodem na Broadway, eles estavam muito ensaiados, era uma química absurda e a Broadway ficou encantada de ver aquele texto preciso e cômico e as personas tão bem definidas. Eles se tornam um sucesso na Broadway e aí começam a flertar com outros tipos de mídia, mas ainda assim aproveitam muito a Broadway. O Harpo faz algumas participações em filme mudo, o cinema ainda com som ainda não existia, estava quase chegando nesse momento. E de 1925 a 1928 ele sai em turnê com The Coconuts, um novo musical deles, escrito de maneira diferente, e agora eles extremamente confiantes e já mais conhecidos nem vão muito bem e explodem de vender ingresso. Parece que aí finalmente eles encontram o caminho do sucesso nos palcos. O showbiz também evolui a passos largos e o cinema começa a ter som e começa a ficar glamuroso e gigantesco. É muito doido a história dos irmãos Marx, porque depois de 25 anos de palco, eles finalmente vão estrear no cinema. É muito doido porque era diferente ter estrelas com mais de 40 anos explodindo assim. Eles fazem 4 filmes, todos vão razoavelmente bem e o último é Ducks to Soup. É uma boa bilheteria, mas o estúdio começa a se cansar deles e acha que os filmes não têm muito pé nem cabeça e tal. Era muito engraçado os filmes, mas o arco da história geralmente não era dos melhores. O último filme não foi tão bom, eles são dispensados do contrato cinematográfico e ficam ali num momento meio de crise dos irmãos. Eles não sabem muito bem para onde vão. Chico, sempre ele, com seu jeito meio malandro, conseguiu convencer um executivo da MGM a dar uma outra chance. Ele falou, cara, a gente ainda tem coisa para render aqui, a gente não acabou, a gente tem coisa para dar, tem suco para dar aqui. E o cara da MGM, que era muito fã, resolveu dar mais uma chance para eles e resolve fazer um contrato de filme para eles. A única coisa curiosa aqui é que quando o Chico levou a notícia para os outros irmãos falando que ele tinha conseguido uma chance com a MGM, os irmãos se negaram, falaram, a gente não vai assinar não. A gente só assina o contrato com a MGM com uma condição. Chico falou, vocês estão malucos? A gente não tem emprego, a gente não tá fazendo nada. Eles falaram, a única condição que a gente tem para fazer o filme é que a gente vai começar a administrar o seu dinheiro, Chico. Você tá torrando tudo em aposta. Chico não tinha muito jeito, nem muita outra solução, resolve aceitar a condição dos irmãos. Ele assina o contrato com a MGM e agora ele tem uma nova sequência de filmes. Para fazer esse novo filme, eles estavam meio sem confiança, eles não sabiam muito bem como voltar, os últimos filmes deles não tinham ido tão bem como eles gostariam. E aí eles resolvem então uma ideia brilhante, eles resolvem voltar aos palcos e apresentar cenas do filme a plateias, para teatro. E ali eles consertavam as cenas e viam o que era mais engraçado ou não. Uma curiosidade interessante aqui é que tinha um cara que cronometrava o tamanho das risadas e fazia uma média de tempo de risada para quando fosse pro cinema, eles faziam uma piada e davam um tempo suficiente para a galera rir para fazer uma próxima piada. Eu acho isso um mecanismo interessantíssimo para aquele começo do cinema. Thalberg era o produtor e ele era muito bom no que ele fazia. Eu acho que os 2 melhores filmes dos irmãos Marx foram produção dele e ele era tão sem vaidade, amava tanto o cinema que ele nem colocava o nome dele no crédito. Ele falava,
Se eu sei que fui eu que fiz, pra que colocar o nome nos créditos? Eu sou o responsável pelos créditos, eu tenho que dar crédito às outras pessoas. Se o filme for bom, eles vão saber quem é o produtor. E Thalberg ajuda muito os irmãos Marx. Night at the Opera ressuscita a carreira dos irmãos Marx. Um filme gigantesco de sucesso, ele dobra a bilheteria, da melhor bilheteria que eles tinham feito antes. Depois disso, eles fazem mais 3 filmes meio medíocres, e aí já com mais de 50 anos, a indústria começa a se cansar de verdade dos irmãos Marx. Eles meio que decidem se aposentar do cinema e cada um vai pro seu canto. Harpo faz aparições em programas de televisão, que agora também tá no seu nascimento aí, a TV. Chico dá uma sumida, também faz aparições por ali e por aqui. Vai pra Inglaterra e faz aparições bastante por lá. E o Groucho, ele ganha um programa de rádio, que é muito doido, é um programa de interação com a plateia, meio que um game show, assim, de apostas. E ele vai muito bem na rádio, e aí finalmente, quando a televisão tem que fazer vários programas, ele é chamado para fazer esse programa na TV. Ninguém sabia muito bem como é que ele se virar na TV. Todo mundo tinha um pouco de medo, a TV era um pouco mais livre, o roteiro não era tão apertado, era um programa diário e todo mundo tinha um pouco dessa dúvida. Só um adendo aqui, um parênteses, hein? Esse período é um pouquinho depois da guerra. No período de guerra, o Harpo e o Groucho fizeram muitas sketches e muitas apresentações pro exército, tá? Foi um período um pouco mais conturbado. Logo depois da guerra, sim, a televisão começa a ter os primeiros movimentos dos Estados Unidos. E sim, em 1949, o Groucho Marx faz esse teste para televisão, vai bem, e os gênios executivos da televisão não queriam que ele fizesse com o bigode nem com o charuto, que era um símbolo, né, a marca registrada do personagem dele, e ele se recusou. Ele falou, cara, as pessoas me conhecem por isso, vocês querem que eu tire? Eu vou fazer como personagem. Ele bate o pé e consegue fazer como personagem, que foi uma baita acertada no final das contas, porque te criava uma conexão instantânea com o público ali na televisão que já tinha visto ele nos filmes. Nada se cria na televisão e no show business, porque hoje a gente pode ver na internet pessoas como o Rafael Gunning, por exemplo, que chama pessoas da plateia ou casais para conversar e fazer perguntas constrangedoras ou fazer piadas, e isso gera um grande entretenimento. O programa de 1949 do Groucho Marx, meu querido, era exatamente isso. Casais subiam lá na frente do palco, ele com um microfone fazia perguntas para os casais e ele fazia piadas de interação, e também tinha, lógico, ali o contexto do game show, de aposta e tal, mas era basicamente o filé mignon do programa, eram casais lá em cima e o Groucho Marx fazendo piada da cara deles ali com perguntas e respostas. Ou seja, nada se cria, tudo se copia, certo? Tem um grande sucesso aí, e são 10 anos basicamente de sucesso desse programa do Groucho, enquanto os irmãos faziam pontas por aí. Esse programa realmente ficou marcado como mais um sucesso. Acho que o Groucho ele conseguiu vencer em todas as mídias, né? Rádio, televisão e cinema. Por isso que eu acho que ele ficou o mais reconhecido. E uma coisa importante dizer do Groucho Marx, não só que ele era rápido de raciocínio, mas como as piadas dele eram um pouco físicas. Tinha piada física, mas o que ele era bom mesmo eram as piadas rápidas de texto, que não era tão costumeiro na época, e hoje, como a gente pode ver no stand-up, em filmes, o texto é de extrema valia para comédia, às vezes mais do que uma torta na cara, que hoje parece uma comédia um pouco ultrapassada. Depois de 10 anos separados, eles resolveram fazer uma última produção juntos, que se passava no céu, como se eles estivessem no paraíso. Bons takes, assim, mas nunca chegou aí pra frente porque o Chico começou a ter uma doença que dava dificuldade para ele de decorar as falas. Então resolveram cancelar a produção. Apesar disso, eles ainda fizeram algumas apresentações ao vivo e o Chico foi espiralando até morrer. Ele quase morre várias vezes e ele acaba morrendo, e ali eles resolvem decretar de uma vez que os irmãos Marx, como grupo de comédia, não existe mais. Uma fala do Salvador Dalí que dizia que os irmãos Marx eram os performers mais surrealistas que existiam. Tirando a pintura, a parte de pintura, os irmãos Marx, acho que por serem anarquistas e fazerem muitas piadas nonsense, o Salvador Dalí amava eles. Até fez uma harpa por Harpo, surrealista, e deu de presente pro Harpo, que guardou com muito carinho. Harpo realmente fez uma última apresentação, e depois de uma carreira inteira sem falar uma palavra, no final ele resolveu fazer um discurso. E o Groucho falou: cara, depois de uma carreira inteira você não falou nada, mas também depois que você começou a falar, ninguém conseguiu parar. Puta discurso longo, hein, querido? Pra mim, a grande prova que o Groucho Marx era um gênio é que em 1973, com 83 anos, ele resolveu aparecer num programa de entrevista com o Bill Cosby, que ali já era um dos maiores comediantes daquela época. E Groucho, mesmo com 83 anos, tira um sarro absurdo da cara de Bill Cosby, e naquele momento dá pra ver claramente que o Groucho não tá nem aí, não respeita a mínima pra quem é Bill Cosby. O Bill Cosby tem uma grande reverência
pelo Groucho Marx, que rouba a cena. Ele é muito engraçado de improviso e toda pergunta que o Bill Cosby fazia, ele respondia de improviso com uma piada. É simplesmente impressionante. You smoke cigars, I see. Yeah. Well, you know, it's a handy thing to have for a comedian. Assuming you are a comedian. Uma coisa que é importante dizer é que o Groucho recebeu um Oscar, ainda em vida, por sua contribuição ao cinema americano. E no seu discurso ele dedica o Oscar aos seus irmãos. I wish that Harpo and Chico could be here to share with me. Eu gosto muito de falar da história dos irmãos Marx, porque eu realmente acho que ele é a gênese de muitos comediantes também, principalmente colocando o texto como uma das coisas primordiais para se fazer comédia no cinema. E eles inspiraram uma porrada de comediante, fizeram filmes muito bons e desenvolveram comédia para cinema falado pela primeira vez, e foram os ícones em fazer isso. Lógico, depois de Charlie Chaplin e Buster Keaton, eu acho que os irmãos Marx pegaram essa tocha da comédia e elevaram ela um pouquinho mais. Então eu achei importante esse episódio aqui. Eu indico também esse livro aqui, que eu vou emprestar pro meu amigo Eutz, para ele dar uma lida, que tem bastante figura, certo? Então é isso, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa a sua sugestão aqui embaixo. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.